Então, mais uma vez a gente se reúne. Esta é a primeira terça-feira do mês e conforme o funcionamento do centro, em toda a primeira terça-feira do mês, a gente dá sequência no estudo do Livro dos Espíritos. É a forma de a gente aprender coisas novas e sedimentar coisas que a gente já sabe, né? Então, além disso tudo, tem a questão da troca que nós fazemos, porque é uma terça-feira em que é aconselhável, importante, recomendável que a gente interaja. Então, na medida em que a gente vai lendo as questões que foram colocadas para os espíritos e que os espíritos nos trouxeram as respostas, a gente vai comentando, a gente vai trazendo aquilo que a gente sabe, a gente vai trazendo aquilo que a gente não sabe, fazendo algum tipo de questionamento, e, na medida do possível, quem tiver à disposição, que possa esclarecer, auxilia a nós que eventualmente estejamos com dúvida, né? Então, é super importante essa terça-feira de estudos. E é uma terça-feira interessante que muitas vezes não é uma terça-feira em que haja uma quantidade de pessoas presentes. E hoje, graças a Deus, a gente está com uma quantidade boa aqui, né? Adriano, tudo bom, querido? Como é que você Boa está? noite, tudo bom? Tudo Estamos na bem? recuperação aí, Tá mas estou bem ótimo. melhor, Deixa graças a Deus. eu, Adriano. Então, é isso. Você quer fazer a nossa oração de abertura daí, Adriano? Sim, posso sim, claro. Por favor. Ó Senhor bom Deus, pedimos com muito amor, abençoe ao nosso dia de estudo, um dia que sempre temos com muito amor, tantos espíritos que acompanham, aqueles que nos orientam, aqueles que chegam como ouvintes, aqueles que buscam a luz e a compreensão, assim como nós buscamos a luz e a compreensão da nossa vida, do nosso trabalho espiritual, do que é ser espírita. Ó Pai, ilumina todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, Mestre Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Bem, meus amigos, nós estamos na questão 339 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela está dentro do capítulo 7º, que fala sobre retorno à vida corporal. E dentro desse retorno à vida corporal, que é o capítulo, aí nós estamos dentro do primeiro item, que ainda é o prelúdio do retorno. Então, a gente está aprendendo sobre como é que inicia-se o processo da reencarnação, desse retorno da gente como espírito que vem da vida de encarnados, né? Então, as questões começaram aqui a serem explicadas a partir da 330 e aqui hoje nós já estamos na 339. Eu vou só compartilhar a tela para ele colocar a questão 339, só um minutinho. O seu som ficou distante lá, Fran. Ficou? Agora melhorou. O que será? Bom, vamos lá? Não, não é isso. Eu não quero compartilhar essa minha tela, não. Tem que só autorizar. Só autorizar aqui. Como é que a gente faz? New share. Para de compartilhar e só autoriza Entendeu? que eu compartilho.
Stop share, né? Parei. Isso. Aí lá no compartilhar a tela, Ah, multiple participants, pronto. isso. Pronto, já dei aqui. É interessante, Pronto, né? pronto. A gente está no máximo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá bom o tamanho ou quer que aumente? Acho que tá bom, né? Como é que tá de som? Deixa eu pegar uma espera. Tá centralizadinho aí? Tá, mas a gente está vendo as imagens das pessoas. Não tá a tela inteira. Tem como tirar a coluna das miniaturas? Deixa eu ver isso aqui. Clica no primeiro risquinho em cima. Como? Falei. Aqui. Tem um risquinho, ele está aparecendo. Eu passo aqui. Ele vai aparecer, tem qual esse aqui? Pronto. Acho que agora está a tela cheia, né? Isso. Está dando para ver? Bom, então, é o seguinte. A questão 339, que é essa a partir de hoje, traz a seguinte pergunta que Kardec submeteu aos espíritos. Às vezes pode acontecer, tá, gente, a versão do livro que eu leio aqui, de uma edição do Livro dos Espíritos, o palavreado pode ser um pouquinho diferente desse que o Nicolau está dizendo, está colocando na tela. Lê o da tela, Fran, melhor. Bom, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E eles responderam, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Então, essa é a resposta que os espíritos deram. E aí, a gente comentou aqui, né? Quando a gente... Você pode tirar um pouquinho, Nicolau? A gente já viu a questão? Isso, perfeito. A gente comentou aqui, né? É muito comum nós que estamos no plano dos encarnados temermos, né, termos receio do nosso momento de desencarne, né, que é um dos grandes temas da vida da gente. Então, temer a morte, sendo que a gente sabe que é fatal, não tem jeito, todos nós vamos desencarnar. Só que a gente, como espíritas, a gente vai tendo essa convicção, essa certeza, que é fato realmente, de que a morte é inevitável, mas a morte, na verdade, é uma palavra que ela, para nós, ela significa simplesmente a passagem. Porque a gente vai passar deste plano de encarnados para a vida no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Já que aqui nós estamos num período que é curto. Se nós somos espíritos eternos, a nossa experiência como encarnados é um período pequeno dentro disso. Como sempre se diz em toda a literatura espírita, a vida como encarnados, cada uma das nossas existências, é um sopro. 60, 80, 90, né? Mas, para as pessoas em menos tempo, não importa, de qualquer forma é um tempo curto. É que nós, porque nós temos esse esquecimento de tudo aquilo que a gente já aprendeu antes, a gente fica muito apegado a tudo isso aqui. E aí, como eu disse, é muito natural que a gente não queira se separar das pessoas de quem a gente gosta, de filhos, de irmãos, de pais, de esposo, de esposa, de companheiro, de amigos queridos. É claro que a gente não quer se separar, né? Porém, a gente precisa ir construindo essa convicção de que esse
é um período que vai passar realmente e que a gente voltando para a vida espiritual, a gente vai se reencontrar, né? Inclusive vai se reencontrar com outros espíritos que já estão lá, que ainda estão lá, e que também são nossos afetos. É que a gente está sob o véu do esquecimento. Que, embora seja o contrário do que muita gente acha, é, na verdade, uma grande proteção para o nosso espírito. Porque a gente precisava ter esse tempo aqui, sem se lembrar muito de outras coisas pelas quais a gente já passou, de outras coisas que a gente sofreu, de outras coisas que a gente praticou, que não foram tão boas. Fala, Nicolau, você tem uma observação aí? Captou, né? Oi? Eu me lembro. Você captou, né? Captou, Expressão captou. sua, que você tinha uma observação para fazer. É, exatamente. Eu estava me lembrando que outro dia eu conversava com um amigão e ele me falava assim: não tem como não acreditar em Deus, mais ou menos assim, né? Porque a gente não veio do nada, né? É, e aí, essa questão, que eu até vou colocar ela de novo aqui. Cadê? Aqui. Não, peraí, cadê? Deixa eu pegar tudo aqui. Legal. Aqui. Essa questão, né? No momento de encarnar, tem tudo a ver com essa conversa que a gente tinha, porque de onde nós viemos? Nós viemos de algum lugar. Nesse lugar a gente não estava encarnado, né? Porque aqui é que a gente começa a viver essa experiência de corpo e tudo, tal. E é muito interessante pensar, e o que acontece? E aí vêm os espíritos e respondem: poxa, olha, quando você vai encarnar, a sua dificuldade ela é muito maior do que a do desencarne. E aí entra exatamente o que a Fran falou. A nossa vida corriqueira, porque nós somos criados como espírito, é no mundo espiritual. E abandonar aquele mundo que a gente já conhece e tudo mais, tal, e entrar nesse mundo que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se nós vamos acertar, não sabe se nós vamos errar, é algo que realmente é natural que cause bastante perturbação, bastante sofrimento, né? Então, acho que isso, de certa forma, começa a desvendar um pouquinho, né, o de onde viemos e como é que ficam as coisas, né? Era essa a observação. Perfeito, Nicolau, é isso mesmo. A gente fez aqui, né, na primeira vez que a gente trabalha isso, porque o pessoal que está aqui presente, a gente lida com as mesmas questões. Uma das observações que a gente fez foi o seguinte: a gente normalmente tem receio daquilo que a gente desconhece. É fato, né? Então, talvez a gente não tenha mais medo exatamente de desencarnar, mas a gente tenha receio do que aconteça no momento em que a gente desencarna, né? O que a gente pensa? Será que a gente vai sofrer? Será que a gente vai ter alguma aflição? Vai ter alguma agonia? Né? E aí a gente vai aprendendo, e aí na medida em que a gente aprende, eu acho que isso vai trazendo tranquilidade. Então, uma das coisas que a gente aprende, a gente tem que estar mais aqui na frente, é o quanto a gente é assistido. Nós temos sempre assistência, auxílio, ajuda. E esse auxílio, essa ajuda, ela vai ser tanto mais percebida pela gente, quanto mais a gente estiver aberto ao conhecimento. Se a gente está fazendo isso aqui, agora, e está aprendendo, é aquela coisa de você não estar perdido no desconhecimento, né?
Enfim, eu acho que essa é uma coisa muito importante. E aqui eles afirmam peremptoriamente, né? É muito mais difícil o reencarne, o momento do reencarne, do que o momento do desencarne. É um processo, né, mais difícil. Então, a gente vai se acalmando um pouco. Até porque no a questão da dificuldade é mais difícil, mais o momento da entrada do que da saída daqui, né? Porque aqui nós estamos voltando para a nossa casa original. Então, o espírito sabe disso. Assim como ele sabe que ele está vindo para uma escola de provas, ele sabe quando ele está voltando. Então, voltar para casa certamente é mais difícil. Eu não sei quem já andou aqui, cavalo, charrete, essas coisas. O animal, quando está indo, né? Como eu vivi isso, quando ele está indo da fazenda para a cidade, ele não tem toda uma esperteza. Ele vai mesmo, que parece que sendo forçado a fazer. Ele vai meio contra a vontade. Mas quando ele está voltando, é muito mais fácil. Ele instintivamente sabe que está voltando para casa. Então, ele reage mais tranquilamente, ele não dá nem muito trabalho para o condutor. E isso é um exemplo muito claro. É muito como ele instintivamente sabe, o nosso espírito que também sabe que está voltando para casa. É isso mesmo. Bom, alguém tem alguma observação, algum comentário? Gente, hoje é dia da interação, hein? Pode ficar à vontade. Cada um libera o seu próprio microfone e se coloca aí. Todo mundo tranquilo? Tá bom, então vamos seguir. 340. Só ia perguntar para vocês, pessoal, é melhor na tela aparecer e vão lendo junto, porque, né? Fica lendo, vocês leem, às vezes tem um outro ritmo diferente do que eu falo, mas enfim, vamos lá. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? No meu livro está escrito: o instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? E aí também, pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? E os espíritos respondem: procede, o espírito está reencarnando, né? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Essa é a resposta dos espíritos, tá? O que está em letra menor, normalmente, é a explanação que Kardec fez para essa resposta curta que os espíritos deram. Então, Kardec vem e explana. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, desejo de causura. Então, assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de nascimento, a reencarnação é uma espécie de morte para o espírito que está saindo do mundo espiritual e vindo, né? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Então, para comentar um pouquinho isso aqui, aqui quando ele fala aqui, nessa explanação, né, em que ele traz essa explicação de que o viajante, ele está fazendo uma analogia, que a gente, quando vai reencarnar, é exatamente como o viajante que está embarcando. Ele sabe que haverá perigo, né? Só que ele não sabe se vai dar conta de passar, de ultrapassar esses perigos.
E eu até me lembrei, né? Gente, já imaginou, na época das grandes navegações, aqueles homens que embarcavam, obviamente, no barco, a vela, que não tinha motor, né? Que não tinha na época o GPS, o Waze nem pensar, né? E que eles entravam no barco com vela, que eles tinham bússola, eles tinham o conhecimento do posicionamento das estrelas, eles entravam para o mar, mas eles não sabiam das marés daquele mar, tinham uma noção, conhecer com o movimento das ondas o que poderia vir, sabiam vários conhecimentos, sim, sobre posicionamento de ventos e tudo, mas eles não sabiam se eles iriam dar conta, se eles iriam sucumbir a uma tempestade no mar ou não. E aqui a analogia que se faz é nesse sentido, né? A gente, quando reencarna, aqui, inclusive, Kardec cita, o espírito conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. A gente já aprendeu em questões anteriores que muitas vezes é possível ao espírito solicitar. Muitas vezes ele não vai determinar algum gênero de provas que ele quer passar. Ele solicita. Olha, eu já aprendi aqui, já participei de cursos, já estudei bastante, o espírito está com um certo grau de conhecimento, e aí ele sabe que ele tem uma dificuldade muito grande sei lá, com orgulho, por exemplo, né? Então, ele pode solicitar alguma prova, alguma condição, enquanto reencarnado, que vá submetê-lo a uma prova para que ele ultrapasse, não sendo orgulhoso. Né? Aí, ele pode pedir aos espíritos superiores, responsáveis pelo planejamento reencarnatório, é possível que haja concessão desse gênero de prova. Não que a gente tenha um mapinha com tudo delimitado. Olha, vai passar por essa situação, vai passar pela outra. A gente não tem um destino pronto. A gente tem um gênero de provas. A gente vai passar por alguma situação que a gente possa ser testado no orgulho, possa ser testado na paciência, possa ser testado no egoísmo, possa ser testado no amor. Por que não? Não tem, a gente já tem, assim, no nosso nível evolutivo, na nossa ciência, pessoas que amam demais. Significa uma forma de vivenciar o amor que não é muito saudável, é mais doentio. Então, é possível que a pessoa possa ter escolhido isso, porque em outras encarnações, aquilo ali fez com que ela sucumbisse. Fez com que ela, eventualmente, praticasse algum ato que lesou outras pessoas. Então, ela precisa aprender a não praticar mais aquilo. É isso que a gente pode fazer, muitas vezes. Solicitar um gênero de prova. Não que tenha tudo escritinho, que é tudo fatal, que a gente vai passar. Outro exemplo que a gente deu aqui, assim, a gente sabe também pela ciência, e a gente encarna muitas vezes com uma predisposição genética para alguma doença. Isso não quer dizer que a gente vá ter a doença, mas pode acontecer dessa doença se manifestar ou não. Né? Quantas pessoas, e existem já estudos que dizem que há uma confluência, uma união entre uma tendência genética numa família em que há alguma pessoa que seja alcoólatra. E aí pode acontecer de a pessoa vir com essa inclinação, com essa predisposição para poder, em face de começar a beber e depender da situação emocional, se deixar levar e achar que aquilo é a solução, ela desperta essa doença, porque o alcoolismo é doença, já se sabe, né? Enfim, existem gêneros de prova que não são determinantes. E, às vezes, acontece de a gente sucumbir. E as provas são dos mais variados tipos e níveis.
E aí a questão que ele fala na anterior, né? Que na morte o espírito sai da escravidão, na reencarnação ele entra nela. Porque é isso, a gente vai passar por determinadas situações que eventualmente a gente possa até suprimir. E aqui, nesse caso, quando fala sobre a travessia perigosa, é da mesma forma. A nossa encarnação, ela pode ser comparada a uma travessia, em que a gente pode até saber que naquele mar ocorrem tempestades. Será que a gente vai dar conta? Então, a gente precisa se fortalecer para agir dentro das circunstâncias da melhor forma que a gente conseguir. Assim como também um navegador, ele vai se cercar de condições. Então, se a gente pensar na época das grandes navegações, ele se cercou das condições possíveis. Hoje, se alguém vai fazer uma viagem de barco, também vai se cercar. Outro dia tinha uma notícia de uma moça que resolveu fazer a volta ao mundo no barco sozinha. Então, ela teve todo um processo de preparação. Será que ela, não sei se já teve a volta, mas se ela conseguiu, se ela teve alguns problemas? Então, até onde eu tinha ouvido, ela estava com muita dificuldade de ficar sozinha. Uma moça num barco sozinha, dando a volta ao mundo. Então, e a questão, qual era o desafio ali? Ele não tem que conversar, não tem interação, enfim, mas é uma prova a que ela se colocou, né? Em que ela se colocou. Enfim, a questão seguinte, a 341, diz assim, 341. Bom, eu esqueci de perguntar, alguém tem alguma observação, gente? Fique à vontade, viu? Falo bastante, mas todo mundo fica bem tranquilo. 341. A incerteza do espírito, aqui mudando, quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida, é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? É que eu não consigo ler. Nossa, precisava abaixar um pouquinho para eu conseguir ler o que o pessoal está vendo. Ah, bem, isso. Vou repetir. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? E os espíritos responderam, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. Então, E lembrar que... peraí, eu já E lembrar que o véu de esquecimento, ou seja, você esquece, né, o que você tem que fazer. Você vai meio que pela intuição e descobrindo e confiando que vai se dar conta dos elementos que aparecem agora. É um desafio tanto realmente, né? Reencarnar. Por isso que o véu do esquecimento, por mais que digam, não, você é para sua proteção, mas você falar, cara, você vai esquecer tudo que você sabe. Porém, a gente também já aprendeu que esse esquecimento também não é um esquecimento total. Não é, né? Mas você está confiando que você vai lembrar do que você precisa. Mas a gente também tem auxílio, né? Tem auxílio das nossas lembranças, das nossas intuições, tem auxílio dos nossos bons amigos espirituais que nos acompanham, então a gente não está nunca desprotegido, desamparado, né? E aí a gente também tem que fazer a parte da gente. Ou seja, eu diria que tem até, falando que quando na navegação, né, pegando exemplo ainda, nós temos sempre um GPS próximo a nós, que é o nosso mentor espiritual, que nos acompanha do momento que encarnamos até o momento que desencarnamos, né? Então, e sempre estará nos dando de forma como muitas pessoas entendem como intuição, ou sensação, os sonhos, ou até intuindo alguns amigos encarnados. Quantas vezes
recebemos ligações em momentos. Parou o som. Cortou o som da Adriana. Adriana, tá Um momento específico. Oi, Oi. voltou? Sim. Voltou. Voltou? É que tá dizendo que a Então. sua internet tá instável. Ou a nossa. Eu acho que é a minha. Aqui, ó, aqui pega mal no quarto. Então, quantas vezes temos essa intuição ou orientação desse mentor espiritual, não só através pelos médiums, como receber mensagens, mas muitas vezes através de um amigo que é intuído de alguma forma, ou recebemos hoje, não só o telefonema, mas uma mensagem de uma forma muito agradável, que nos tira de uma angústia. Então, assim, temos várias formas de conexões, né, para receber essas mensagens espirituais e essas orientações. Então, eu diria que temos um bom GPS, né? Para que quando a gente está muito torto assim, ele dá um jeito de nos colocar novamente para o norte, ali apontando que é o nosso caminho, né? Esse GPS chamado mentor espiritual. Essa é uma das coisas, né? Mas ainda nessa questão, inclusive essa já estamos entrando na outra, mas antes disso um pouquinho, está falando aqui sobre o espírito, ele vai ficar aflito, ele vai ter ansiedade em relação a essa nova encarnação. Por quê? Porque ele não sabe se ele vai sucumbir ou não, e cada vez que a gente consegue superar alguma dificuldade, é uma forma de a gente avançar no nosso caminho de evolução, né? E essa ansiedade e aqui, né, Fran? isso. É aqui que aprendemos, né? Aqui que colocamos à prova o nosso conhecimento, né? Aquilo que estudamos enquanto espírito. É na carne que nós aprendemos se realmente vamos conseguir evoluir, né? Porque as provas são aqui, os momentos, e não é nem uma questão, você tem a questão às vezes a gente traz a questão de um sofrimento, de uma doença, não, é como você falou, às vezes a nossa grande prova é fazer o bem, e interessante, né? Tem uma situação assim que um paciente ele fala assim, pô, tem tanta gente que é do bem, né? Mas pratica o bem. Eu falei assim, realmente, cara, tem a questão de as pessoas. É muito fácil praticar o bem. É muito fácil mesmo. Mas as pessoas deixam. E às vezes a grande prova dela é se desapegar e praticar o bem, né? Não só ser do bem, mas praticar o bem, fazer o bem. Então, as provas, elas são aqui, né? Então, as dificuldades que o espírito, eu acredito que é uma grande ansiedade. Eu tive uma vivência uma vez, onde o Heitor me mostrou um processo de um grupo que estava se despedindo de uma mulher que iria reencarnar. E era uma emoção mesclada com felicidade e, ao mesmo tempo, uma dor muito forte, que eu senti a dor da pessoa que ia encarnar, mas eu senti também a energia e o afago daqueles que estavam, aquele que iria ser o mentor dela e aqueles que estavam torcendo, os amigos espirituais, que estavam torcendo por ela, para ela conseguir passar pelo processo da encarnação, né? Passar pelas provas. Verdade. Muito bacana. E nessa linha que você está falando, Adriano, e também pegando um gancho no que a Gisele falou, né? Acho que a ansiedade também é porque é muito importante a encarnação. A gente esperou bastante para encarnar. É muito relevante. Daí também isso tem que servir de força para nós quando vier qualquer ideia torta de suicídio, qualquer ideia torta
de abandonar, de não fazer, ou às vezes até do suicídio indireto, né? De você começar, não tô nem aí e tal. Porque essa oportunidade que a gente está tendo, ela é uma bênção. Final de semana, a Glória e eu assistimos um filme que a gente recomenda, tenho certeza. Se ela aparecer aí, ela vai, acho que concordar, tomara, né? Que chama-se, em tradução livre, Um Homem Chamado Otto, A Man Called Otto, que é com o Tom Hanks, que fala de um cara que tentou o suicídio várias vezes. Mas o filme é desenhado de uma maneira leve, é bem bacana, tal. E no final, a chave que fez ele mudar de rumo, vale a pena assistir, sem dar spoiler. É, a chave foi isso que o Adriano falou, foi o ajudar. A gente comentou aqui no centro no início, exatamente nessa mesma direção, Nicolau. A questão por exemplo, a gente sabe no Espiritismo o quanto o suicídio é algo condenável mesmo. O suicídio, justamente porque a preciosidade que é essa encarnação, a bênção que é, a dificuldade que foi para poder conseguir ser inserido em todo o contexto de um planejamento reencarnatório, o quanto isso é de uma dificuldade grande. Então, o suicídio em si não é algo que se deve. Acontece que a gente precisa diferenciar, que a gente sempre fala aqui, o suicídio daquele que comete o suicídio. Então, a pessoa que comete o suicídio, ela não conseguiu de nenhuma forma superar aquela inclinação, e aí as circunstâncias e tudo o que acontece é de uma complexidade muito grande, e a gente sequer tem a possibilidade de avaliar e julgar de jeito algum. O que a gente, né, quanto mais tem conhecimento, pode fazer? A gente pode fortalecer o nosso interior, de modo a que a gente, numa oportunidade, fale sobre isso, exalte a importância dessa encarnação, que a gente valorize essa oportunidade, a gente está aqui tendo essa oportunidade. Se a gente for fazer uma analogia muito simples, o que a gente vai na escola, vai fazer? Vai aprender. A gente aprende, o professor ensina. E depois a gente tem que fazer exercício para poder realmente fixar o aprendizado. E a vida aqui na Terra são os exercícios que a gente faz na escola para poder fixar o aprendizado, para efetivamente aprender. E para a gente verificar se aprendeu mesmo, a gente precisa passar por testes. Na escola a gente não passa por provinhas, por testes. Na vida a mesma coisa. Então a gente vai ter situações testes. E que a gente então precisa estudar bem, fazer bastante exercício, nesse sentido de praticar o bem, que é um fantástico exercício, porque quanto mais o bem a gente pratica, mais a gente se fortalece espiritualmente, para na hora de um teste, a gente conseguir superar nossa aflição, nosso desânimo, nosso desespero, a dor que a gente sente quando passa por uma determinada prova. Existem provas que são extremamente dolorosas. Cada pessoa vai saber da sua dor. Eu não sei da dor do outro, embora às vezes a pessoa tenha passado por uma prova que aparentemente é semelhante à minha, mas eu não sei, porque tem todo um contexto para se viver isso. Mas aqui é importante a gente sempre lembrar, é uma grande aflição reencarnar e existe ansiedade? Sim, existe, porque a gente não sabe se vai conseguir ultrapassar, superar essas provas, e isso significa um caminho de evolução, ou se a gente vai sucumbir, vai dar uma retardadazinha nessa evolução, no mínimo vai andar muito devagar mesmo. Mas na questão seguinte, e só para completar, com essa questão que o Adriano falou, e aqui nessa questão seguinte, eu vou falar depois dela. Coloca aí, Nicolau, para nós, a 342, que tem um caso específico que a família nossa relativa aqui, relativa a essa. Eu ia falar se não era o caso de deixar para a semana para a próxima. Não, mas só essa, porque assim, o Adriano já adiantou essa. Porque é exatamente isso aqui, ó, no momento da sua reencarnação.
O espírito é acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Aí eles respondem, depende da esfera que pertence. Se já está em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida em fora. Essa redação, eu achei que ficou um pouquinho mais complicada do que essa que está no meu livro aqui, que está mais simples. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento, o encorajam e, frequentemente mesmo, o seguem durante a vida. Então, e aí na seguinte, só para a gente terminar esse item, porque é muito simples. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas. E aí eles respondem, muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-nos como ides verem prisioneiros sob chaves. Aqui eu só vou falar um pouquinho, só para a gente encerrar, mas a ideia aqui, só para a gente trazer uma coisa que a nossa amiga aqui comentou. Pode colocar a imagem, por favor, Nicolau. A gente falou sobre isso. Nós temos, como o Adriano disse, aqueles amigos que nos acompanham quando a gente vai encarnar, então aquelas afeições que vão conosco, que nos fortalecem, que nos ajudam. Aí está presente o mentor, aquele que acompanha, outros que estão afeiçoados a nós, que a gente desenvolveu a afeição. E quantas das vezes a gente, estando passando por uma situação difícil, esses espíritos amigos nos intuem e nos ajudam, trazem para nós sensações boas. E quando a gente eventualmente esteja numa situação difícil em que a gente não consegue ser acessada por algum desses espíritos, quantas vezes eles vão atuar em alguém que seja afeiçoado a nós neste plano e auxiliam que essa pessoa, como disse o Adriano, nos mande uma mensagem, faça um telefonema. A nossa amiga aqui, a Heloísa, aqui no centro, no comecinho, ela narrou uma experiência recentíssima. Ela estava lá numa determinada cidade e ela se sentiu realmente, ela só pode ter sido intuição, ela disse. Ela sentiu uma vontade enorme de ligar para uma pessoa amiga, conhecida, para saber se ele estava bem, saber que ele estava passando por uma situação de uma separação e tudo mais. Ela ligou para ele. No que ela ligou para ele, ela começou a sentir que a voz dele estava esquisita. E aí ela perguntou, mano, você está bem e tal? Você quer? E acho que eu estou experienciando uns remédios aqui. Acendeu a luz vermelha nela. Ela, uma outra amiga do lado, conversa com ele e tal. Bom, resumo da obra. A pessoa tinha ingerido um monte de comprimidos e elas foram até a casa dessa pessoa, desse rapaz. Até que ela, segundo ela, ele até que foi obediente, porque ela estava preparada para poder brigar com ele e tudo mais, mas ele até que foi obediente. Conseguiu, ele, não, onde que nós vamos? Não, onde nós vamos? Você vai me acompanhar agora. Levou para o hospital, fizeram uma lavagem, não sei o quê, o rapaz recuperou. Olha só, o exemplo que ela deu agora, recente, dias atrás. Ou seja, ela foi intuída, com certeza, por um amigo bom dessa pessoa, que não estava conseguindo acessá-lo mais de acordo com a vibração que ele tinha entrado, de dor, de sofrimento. Mas aí achou alguém a quem pudesse intuir, que pudesse ajudar. Então, os nossos amigos espirituais, eles buscam nos ajudar de todas as formas. A gente tem sempre amigos espirituais. E eu acho que quanto mais a gente se abre a essa percepção, a esse conhecimento, a gente estuda mais, a gente vai conhecendo, a gente vai ficando mais até permeável ao auxílio. O auxílio a gente tem. Né? É isso que eu queria colocar para a gente encerrar tudo isso. Tudo bem? Vamos lá? Então,
nós vamos fazer uma prece de encerramento aqui. Alguém aí de casa gostaria de fazer uma prece para a gente encerrar? Seria legal, eu já falei bastante hoje. Tudo bom? Todo mundo quietinho? Olha, vocês estão com controle do microfone. Tá bom, vamos lá. Quer encerrar? Sim. Senhor, o pleito maior neste momento é de gratidão, gratidão pelo trabalho realizado, gratidão por essa transmissão, por essa troca de energia, com todos os amigos encarnados que estão distantes fisicamente, mas lutam conosco na mesma vibração, assim como também os nossos irmãos desencarnados. Que possa ser uma semana de energias renovadas, de disposição, e que estejamos todos juntos na próxima terça-feira para mais um trabalho. Muito obrigado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, Amém, Senhor. tudo bem. Gente, só vamos... Então, eu só queria agradecer a cada um que participou aqui e que a gente possa se reunir com muito amor em cada terça-feira. Que todo mundo fique em paz, que tenha uma excelente semana, uma boa Páscoa para todos, tá? Que a gente consiga pensar sempre, né, na ressurreição de Cristo, Jesus, nosso mestre, que veio aqui e deixou para nós todas as lições, todos os ensinamentos de que a gente precisa, e a gente ainda precisa aprender tanto, mas a gente está devagarinho indo, e essa união que a gente tem aqui, nesse centro abençoado, é muito importante, tá? Então, cada um, da minha parte, receba um grande beijo, que a gente caminhe em paz, e até terça-feira da semana que vem, tá bom? Então, boa noite para todos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.